Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje o tema movimentos migratórios. Vou fazer uma introdução aqui para vocês. Olha só, as migrações fazem parte da história da humanidade. Esse fenômeno existe desde as mais primitivas civilizações, desde o Homo erectus, deixou a África rumo à Eurásia há milhões de anos atrás, em busca de alimentos ou de fugir de alterações violentas no clima. No século XV e XVI, em pleno período, as expedições marítimas, com a chegada dos europeus à América, as migrações tornam-se globalizadas. E desde que o homem saiu da África, e não para de transcender as fronteiras. Vamos lá. Observamos que os motivos que levam ao deslocamento são vários, mas o fator econômico é utilizado hoje praticamente, certo? Fatores econômicos, mas praticamente outras causas também provocam a migração, como fatores de ordem política, catástrofes naturais, religiosas, guerras, entre outras, são as causas de saída de habitantes de um lugar para outro. Bom, então nessa aula, pessoal, nós já vimos aqui que nossos ancestrais já se movimentavam, já migravam há séculos. E o ser humano, ele tem essa questão de sempre estar saindo de um lugar para outro, por diversos fatores que nós vimos agora. Mas o fator primordial hoje, o mais importante, é o fator econômico. Certo? Mas ocorrem migrações por conta de secas prolongadas, por conta de cheias, chuvas torrenciais, terremotos, guerras. São diversos os motivos que fazem a população migrar de uma área para outra. Nós vamos conhecer aqui, pessoal, as migrações podem ocorrer de forma espontânea, forçada, definitiva ou temporária. Certo? Espontânea, quando não há planejamento. Simplesmente deixou um lugar para outro. Forçada, quando o indivíduo, por questões políticas ou naturais, se vê obrigado a se deslocar. Certo? Então, as forçadas podem ser por clima, como eu falei, chuvas muito fortes ou secas muito prolongadas, fazem com que a população ela saia de sua terra natal à procura de um lugar onde consiga sobreviver. Elas podem ser definitivas, consiste na fixação permanente do indivíduo que saiu do seu lugar de origem. Um exemplo aqui, o êxodo rural. Quem saiu do campo para a cidade foi no intuito de permanecer na cidade, tá certo? E as temporárias, realizadas dentro de um tempo curto, bem como deslocamento de turistas e dos boias frias. Olha, pessoal, essa questão aqui é interessante. Temporárias, eu tenho dois tipos. Cuidado para uma questão dessa no Enem não fazer assim você perder. Então preste atenção. A temporária pode ser o quê? Transhumância e migração pendular. São dois tipos de migrações temporárias. A migração pendular que é aquele movimento que você vai e você volta em um determinado espaço de tempo, geralmente 24 horas, um dia. Então, quando você sai da sua cidade para outra e volta no mesmo dia, você é um migrante pendular, certo? Por exemplo, quem mora em outra cidade, estuda em Guarabira, faz parte desse movimento. Outro tipo de migração temporária é a migração de transhumância, que é o caso dos boias frias, que eles saem e retornam, só que o tempo é mais alongado. Também é um movimento transitório, mas dura mais do que 24 horas. Então, cuidado para não confundir esses tipos de migrações temporárias. A transhumância, e nós vamos ver aqui também, tá certo? Olha só, movimentos migratórios internos ocorrem dentro de um país. O êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade,
Esse aqui nós já vimos, certo? No campo eu tinha fatores de repulsão populacional, na cidade eu tinha fatores de atração populacional, ou seja, a cidade atrai muita gente que veio do campo. O êxodo rural no Brasil hoje é quase nulo, porque quem tinha que migrar já fez isso há algumas décadas. Certo? Então, o Brasil hoje ainda concentra a maior parte da população, boa parte, vivendo em cidades. Então, êxodo rural, pessoal, ocorreu por conta da concentração fundiária, ou seja, a concentração de terra, baixos salários no campo e falta de infraestrutura no campo, foram os principais fatores de repulsão populacional. A cidade provia tudo isso que eu acabei de falar e ainda mais um fator muito importante, que foi a indústria. A indústria foi o fator de atração populacional mais importante. Então, ocorreu esse forte fluxo migratório. Em pouco tempo, o Brasil deixou de ser um país rural, tornou-se urbano. Entendido, pessoal, o conceito de êxodo rural? Outro tipo de movimento migratório interno é a pendular, que eu acabei de falar. Deslocamento realizado diariamente entre regiões geograficamente próximas. Então, não confundir pendular com transumância. As duas são transitórias. Tanto a pendular é transitória, você vai ou você volta, e a transumância também é transitória. O que vai definir o tempo, vai ser a questão do tempo. Vamos ver agora a transumância. É um tipo de migração sazonal, que quer dizer o quê? Obedece às estações do ano, na qual o homem permanece nos locais, em períodos curtos, e claramente determinado por fatores específicos, como, por exemplo, o corte da cana-de-açúcar. Ele vai passar 2, 3 meses, depois retorna para casa. Esse tipo de migração, pessoal, ainda é comum no nosso país, migração de transumância. Aí eu tenho migração intra-regional e migração interregional. Vamos entender? A intra-regionais quer dizer dentro, ou seja, trata-se da migração de pessoas dentro de uma mesma região. A migração interregionais quer dizer entre, ou seja, são movimentos marcados por deslocamento de uma região para outra. Ou seja, se você sai daqui, da Paraíba, vai para o Rio Grande do Norte, você fez um tipo de migração interregional. Se você sai de Guarabira, vai morar em João Pessoa, você está dentro do mesmo estado, então é intra-regionais. Entendido isso? Bom, então nós já vimos aqui as formas de migrações. A forma que nós vimos pode ocorrer de forma espontânea, forçada, definitiva, temporária. E os movimentos migratórios internos, migração de pendular, êxodo rural, transumância, intra-regionais e interregionais. Vamos agora conhecer as migrações na pré-história. Olha só, ocorria que na pré-história havia movimento que configurava o normandismo, onde grupos de tribos, por questões de sobrevivência, deslocavam-se em busca de alimentos e de ambiente que pudessem trabalhar pastagem para o gado. Ou seja, pessoal, na pré-história, a nossa espécie era nômades, ou seja, vivia à procura de alimentos. Bom, outra questão aqui, ó, expulsões populacionais em massa. Olha só, as expulsões populacionais em massa era algo que existia em tempos anteriores na formação dos estados. Esse estado que eu estou me referindo é estado com E maiúsculo, quer dizer estado-nação. Países. Deixa eu ver. Essas expulsões, em geral, eram causadas por questões políticas, étnicas ou religiosas. No século
depois de Cristo, no século I depois de Cristo, podemos citar como exemplo Palestina, habitava, no caso, por vários povos, era habitada por vários povos, que houve nessa região muitos movimentos migratórios. Um dos mais marcantes ficou conhecido como diáspora, quer dizer dispersão, que ficou definido como sendo um movimento de saída de um povo para fugir de conflitos. Preste atenção nessa palavrinha aí, viu, pessoal? Diáspora. Outro conceito aqui básico, no capitalismo comercial. Olha só, na Idade Moderna, mais especificamente no início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios caracterizaram um outro movimento populacional mundial. Nessa época já podemos falar em migrações espontâneas, onde tinha como finalidade conjugar verbo povoar. Havia um povoamento das colônias conquistadas pelos europeus. E também já podemos mencionar o termo migrações forçadas, pois a verdade é que um grande número de pessoas, sobretudo escravos, eram capturados, vendidos e transferidos em massa. Bom, pessoal, então no capitalismo comercial já havia migrações, certo? Por exemplo, os países europeus, Espanha, Portugal, Inglaterra, eles invadiam vários lugares, colônias para explorar. Por exemplo, na África tem colônia de Portugal, tem colônia inglesa, tem colônia espanhola, certo? Aqui na América Latina, fomos colonizados pelos portugueses. Na parte leste, na parte oeste, colonizada pelos espanhóis. Lá no norte, pelos ingleses, ingleses e franceses. Tá certo? Então, esse tipo aqui, ó, de movimentos migratórios tem a ver com o capitalismo comercial também. Tá certo? Então, com a chegada dos negros africanos aqui no Brasil, trazidos da África, onde nós já tínhamos 3 etnias, o branco europeu, o nativo brasileiro, que era o índio, e o negro africano, que deram origem à primeira miscigenação ocorrida aqui no Brasil. Então, todos nós somos frutos dessa mistura dessas 3 raças. Vamos falar agora do capitalismo industrial. Muitos movimentos migratórios ocorreram no século XVIII e XIX, em função de uma Europa que vivia as revoluções industriais. Nesse período, os desempregados causados por inovações tecnológicas da época levaram a Europa a assumir uma região repulsiva, e muitos europeus atravessaram o Oceano Atlântico para tentar uma vida nova na América, principalmente o Brasil. Pois é, pessoal, o Brasil já foi foco de países europeus. Recebemos muitos imigrantes europeus, como é o caso dos... chegaram aqui. Portugueses foram os primeiros, depois, posteriormente, japoneses, chegaram italianos, foram as maiores colônias de imigrantes que chegaram aqui no Brasil, certo? No século XX, a crise mundial e as guerras mundiais foram os principais motivadores das migrações. O Japão, por exemplo, foi um país marcado pela imigração. Após a recuperação econômica na Europa, a recuperação notável do Japão, no milagre japonês, passamos a ver o Japão se tornando um país de imigração. Bom, pessoal, o que é emigração e imigração? Fácil, emigração é quem sai, imigração é quem chega. Então, pessoal, no passado, há mais de um século, o Japão era um país de quê? De imigração ou de imigração? O Japão era um país de emigração. Muitos japoneses saíram do Japão e vieram aqui para o Brasil. Inclusive, em 2007, foi comemorado o ano do centenário da migração japonesa.
100 anos, em 2007, ou seja, hoje faz mais de 110 anos que os japoneses chegaram aqui no Brasil. Tá certo? Bom, vale lembrar que na Segunda Guerra Mundial houve 40 milhões de pessoas da Europa migravam para fora do seu lugar de origem. Após a vitória dos aliados, 13 milhões de pessoas de origem alemã foram expulsas da União Soviética, Polônia e outros países do leste europeu. Bom, pessoal, então a gente está falando hoje sobre os movimentos migratórios. Já falei um pouco da história, falamos dos tipos, falamos também dos movimentos internos, das formas de migração, da migração na pré-história. E vamos seguindo aqui com a Guerra Fria e as migrações. Olha só, na Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, interrompeu o deslocamento de migrantes no mundo. Com o fim do conflito em 1945, iniciou-se a reconstrução dos países que haviam sido praticamente arrasados. O Plano Marshall, lançado em 1947 pelos Estados Unidos, destinavam 18 bilhões para a reconstrução da Europa Ocidental. O plano foi uma estratégia de barrar a expansão do socialismo. Durante o pós-reconstrução, a qualidade de vida dos países europeus começou a melhorar e essa melhoria inverteu o fluxo migratório da população europeia, certo? O velho continente, que até então era de repulsão populacional devido às mudanças provocadas pelas revoluções industriais e guerras, transformou-se em áreas de atração. A partir do século XX, no contexto da globalização, o avanço das tecnologias de comunicação e informação chegou às migrações. Bom, pessoal, olha só. Nós vimos aqui um pouco sobre os movimentos migratórios. Agradeço aí a atenção de vocês, a compreensão e até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos.